Ótimo. Então, deixa eu ver aqui. Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde. Bom, para quem não me conhece, então, meu nome é Mariana Inácio, sou professora de Direito Penal e Processo Penal, trabalho na graduação, em alguns cursos, né, e trabalho já com o professor Andrezan há algum bom tempo, e aí, então, agora comecei aqui no CPC com essa parceria que foi feita do professor Andrezan, né, com o curso aqui. Então, gente, eu que elaborei o simulado, né, foi eu que fiz as questões. Eu adoro fazer questões. E então, o que eu tentei fazer, claro, porque assim, não adianta, eu não sei, eu fiquei pensando lá em casa. Não adianta eu só pegar o que foi cobrado na última prova e só trocar. Porque, pensei assim, aí vai ser a prova, tipo, né, na mesma prova, vocês podiam pegar. Então, o que eu fiz? Eu peguei o edital, opa, oi, que o microfone muito alto. Mais pro meio, aqui, o fone, nossa senhora, e veio a Mariana. Eu perguntei, eu tenho a voz muito alta, eu sei. Tá melhor agora? Tá. Eu tive que uma vez regravar uma aula inteira minha, porque as cordas vocais tremeram no microfone, dava pra ouvir. A tramitação era horrível, porque você sabe, quem já teve aula sabe, quando eu me empolgo, vai, né? Enfim, então eu tô ainda começando, né? Então, tá, com relação às questões, então, o que eu fiz? Peguei lá o edital anterior, peguei todos os conteúdos e fui tentando trabalhar, então, dentro daqueles conteúdos. Vocês sabem que para a prova real pode ser que, vocês já fizeram concurso, de tudo aquilo que está previsto, caia só uma de uma legislação e um detalhezinho pequeno. A gente sabe que a vida tem toda essa outra parte também, né? Mas, então, tentei trabalhar com aquilo que eu vi sendo cobrado, algumas coisas novas, eu misturei tudo junto, e dentro do conteúdo, é claro, que a gente vem trabalhando, né? E vocês vêm se preparando, então, para esse concurso. Então, vamos começar com a nossa primeira questão, então. E eu estou tecnológico, eu tenho um tablet, se eu souber mexer nele. Eu não trouxe minhas folhinhas hoje. Gente, então vamos lá. Primeira questão, a gente começou trabalhando, então, eu coloquei lá para vocês a questão da lei de drogas, porque vocês sabem que no edital anterior tinha só um trechinho da lei de drogas. Tinha só aquela parte do procedimento com relação aos crimes do 33 ao 37, né? Que são os crimes, então, de tráfico e as demais modalidades. Porque o usuário da lei de drogas, vocês sabem, onde é que ele vai ser julgado? Que está no edital de vocês. No GECRIM, lembram? No Juizado Especial Criminal. Então, a própria lei de drogas refere, por isso que eles não botam o artigo da lei de drogas e o GECRIM, porque o GECRIM já vai cair, já estava no edital, né? Então, por isso eu trouxe a questão lá da lei de drogas e vamos ver quem lá acertou. Acerca do procedimento previsto nesta lei, marque a alternativa incorreta. Então, eu queria a errada. A. Oferecida a denúncia pelo Ministério Público, o juiz determinará a citação do acusado para que ofereça a resposta à acusação no prazo de 10 dias. Isso está certo ou está errado? Certo. Errado, meus amores! Olha lá quem não vem diferenciando os procedimentos. Vocês querem me matar do coração? Gente, segura! Resposta à acusação é em caso de procedimento comum ou no tribunal do júri. No caso da lei de drogas, a gente não chama essa defesa de resposta à acusação. O procedimento da lei de drogas muda. É por isso que cai o procedimento, gente. Exatamente porque ele é diferente dos procedimentos que estão lá no Código de Processo Penal. E como é o maior volume de processo que vocês vão ver na vida, que é a lei de drogas, eles precisam que vocês entrem preparados para isso. Como que funciona na lei de drogas, tá, gente? Aí as caretinhas tudo sendo tampa, vocês querem me matar. Vai lá o Ministério Público e ele oferece, né, oferecimento da denúncia. Tá? Aí o que acontece? O juiz ainda não analisa. Na lei de drogas, tá? Ele ainda não analisa se ele recebe ou rejeita. É diferente do procedimento que vocês estão estudando, tá? Aqui na lei de drogas, feito o oferecimento da denúncia, qual é o termo? Deixa eu até olhar o artigo para não esquecer. Vai dar tudo errado. Ali, o artigo 55, desculpa. Tá? O artigo 55, ele vai dizer o quê? Ele vai ser notificado. Então, ele não é citado. Por que ele não é citado? Por que eu não posso chamar de citação aqui? Porque não deu início ao processo. Opa. Ai, Jesus, eu comecei a gritar de novo. Eu sabia. Desculpa.
Eu não posso prometer que eu vou falar baixinho, que eu sei que vai acontecer. Tá melhor agora, desculpa. Ai, gente, no EAD ao vivo, perdão, viu? Não é de propósito. Eu já fico nervosa nessas coisas assim, entendeu? Quem me conhece, eu não sou assim tão nervosa, tá? Então, mas vamos lá de novo, mais calmo, né? Então vejam, gente. Depois do... Ai, que agora pra eu gritar, né? Depois que é oferecida a denúncia na lei de drogas, tá, gente? Como não tem ainda análise de recebimento e rejeição, você não pode citar. Porque citar, vocês estão... Meu, vocês querem ser oficial de justiça, gente. Citar é o quê? É dar início, você tá avisando, ó, começou um processo contra você. Vai lá se defender, seja no civil, no criminal, seja no que for. Como não tem processo ainda, eu não posso chamar de citação. Porque ele vai notificar e aí é para apresentar defesa prévia. Ou seja, a desgraça da defesa prévia, ela ainda existe. Porque vocês pensaram assim, depois de 2008 não existe mais. Não, ela está perdida em alguns crimes. O procedimento do funcionário público também tem defesa prévia, tá? Então lembre-se, é notificado para a defesa prévia, aí sim, o prazo é de 10 dias. O prazo não está errado, tá? Mas depois, então, que é oferecida a denúncia e notificado da defesa, aí é que o juiz faz a análise do recebimento, vocês me entendem? Então aí vai dar o trâmite, recebe, marca para audiência de instrução e julgamento e assim vai. Já aproveitando, não se esqueçam outra coisa que muda na lei de drogas também, tá? Tem um monte de discussão doutrinária sobre jurisprudencial sobre isso, mas vamos falar da lei, tá? A questão do interrogatório. Vocês sabem que no procedimento comum, né, que vocês estão estudando, ordinário, sumário, o interrogatório do réu, lembra, é no final da instrução, né? Porque ele tem que falar depois que todas as provas forem produzidas. A lei de drogas, ela prevê que o interrogatório vai ser o primeiro ato da audiência, tá? Primeiro ouve ele, depois as testemunhas, e aí parte para aquele fechamento de alegações que a gente até vai ver aqui. Enfim, isso é questionável, tá? Saibam que tem juiz que anda mandando botar no final para garantir pela defesa, tudo. Mas eu acho que pro nível do concurso de vocês, pela legislação, a gente tem que saber, então, que o interrogatório muda também. Então, quem errou, entendeu? Por que errou? Porque um monte de gente certo, né? Essa era errada. Então, vou até botar aqui o númerozinho. 40... Opa, tem um arquivo lá, né? 43 é a letra A. Agora, vamos seguindo só pra ver por que as outras estão erradas, porque é pra isso que serve um simulado pra nós, né? As corretas. Para, vocês entenderam. Vamos lá. A letra B diz, ao oferecer a denúncia, o Ministério Público poderá arrolar até 5 testemunhas e requerer as demais provas que entender pertinentes. Isso tá certo, tá, gente? Se vocês pegaram lá o artigo 54... agora eu entendi porque não tem tampas aqui. O artigo 54 da Lei de Drogas, ele vai dizer exatamente isso, que quando chega, então, para o Ministério Público, o inquérito, a investigação preliminar ou até de uma CPI, ele pode fazer 3 coisas. Ele pode requerer o arquivamento, ele pode requerer diligências e, por último, ele pode, então, decidir denunciar, arrolando, então, até 5 testemunhas, tá? Então, para o procedimento de drogas, sempre 5. Agora, letra C. Recebida a denúncia e tratando-se de crime de tráfico de drogas, o juiz poderá decretar o afastamento cautelar do denunciado de suas atividades, se for funcionário público, comunicando ao órgão respectivo. Isso também está correto, tá, gente? Isso está lá no artigo 56 da Lei de Drogas, vocês podem anotar lá. O artigo 56, ele vai referir, dizendo bem isso, tá, gente? Que tratando-se nas condutas tipificadas não é só para o tráfico, não é só para o 33. Vale para o 33, para o 33 parágrafo 1º, para o 34 e até o 37, tá? Que você sabe que são vários crimes que tem lá. Todos eles, então, no que ele receber a denúncia, ele pode dar essa cautelar de afastamento. É como uma medida cautelar, tipo uma prisão preventiva. Ele vai ver, ó, tem indícios, é perigoso, ele fica lá e afasta, tá? Ele continua recebendo esse funcionário público, não entra em afastamento do administrativo, vocês me entendem? Eu sei que é ruim isso quando a gente está estudando, não misturar as áreas, tá? Mas aqui é só afastar ele das funções, porque ele é risco, porque, enfim, se ele está no tráfico usando da função, tipo um policial que vende drogas, vocês estão entendendo? É perigoso, ele continua lá, a gente afasta ele pra ver se então, enfim, mas tem presunção de inocência, tudo. Agora, a letra D. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do Ministério Público e ao defensor do acusado para a sustentação oral pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Essa também está correta, tá, gente? É isso que está lá no artigo 57. Olhem lá, eu copiei o artigo 57.
tá? É isso que ele vai dizer. Talvez, não sei se na cabeça de vocês mexeu, do tipo, mas a ordem não disse quem que vai ser ouvido primeiro, segundo vocês começaram essas viajadas, né? Mas vejam, ali ele só está falando, o artigo ele não está discutindo ordem, porque a ordem está no artigo anterior. Aqui ele está discutindo o quê? A questão dos debates. Essa é a ideia, do tempo que vai ser para cada um. É por isso que o 57 coloca bem nessa literalidade, tá? E aí a letra E, encerrados os debates na audiência de instrução e julgamento, o juiz poderá proferir de imediato a sentença ou a fará em 10 dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos. Também está correta, tá, gente? É o que está lá no artigo 58, tá? Porque a ideia, nisso aqui, a lei de drogas volta ao procedimento comum que vocês estavam estudando. A ideia tanto da instrução quanto da sentença é que a regra deveria ser tudo oral. Lembrem-se, a regra é para ser oral. Excepcionalmente, você pode, então, fazer substituições. Né? No caso aqui, então, da sentença, você poder, então, ter esse prazo. Certo até aqui? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Ótimo. Vamos passar para a próxima? Aqui. Tá, então vamos para o juizado agora. Com relação ao procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099 de 95, marque a alternativa correta. A. O processo perante o juizado especial criminal visará, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena privativa de liberdade. Isso está certo ou está errado? Errado, né, gente? Qual é a ideia do juizado? É exatamente para não prender ninguém. Esse é o objetivo, porque as porcarias que vai pro Jacrim, lembrem, tá? É até 2 anos, gente. É só, vocês me entendem? É coisa pequena. Então, o artigo, bota lá, tá? O artigo 62 agora da lei do juizado, tá? Oh, meu Deus, vou botar aqui. Lei 9.099. Então, o artigo 62 vai dizer exatamente isso. Que ele vai, sempre que possível, buscar a reparação dos danos e a não aplicação de pena privativa de liberdade. Está expresso dizendo, não aplicar uma pena privativa de liberdade, tá? Então, por isso está errado. Agora, olha a letra B. A competência do juizado será determinada pelo local onde reside o acusado. Certo ou errado? Errado. A competência do GECRIM, tá? A gente que segue as regras de competência do CPP também, enfim. Sempre a gente dá prioridade para quê? O local da infração, tá? O CPP já diz isso, tanto que ele diz, é o local do resultado, do último ato executório. Então, o GECRIM só seguiu. Se vocês quiserem anotar, vai dizer lá no artigo 63. Vai ser sempre o local da infração, onde aconteceu essa infração de menor potencial ofensivo, não necessariamente onde ele mora. A letra C diz, caso o acusado não seja encontrado para ser citado pessoalmente, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Certo ou errado? Certo, tá, gente? E, de novo, vocês não precisam decorar a lei, isso aqui faz muito sentido, tá? Se vocês quiserem ver a lei, vai dizer isso lá no 66, parágrafo único. Mas, ó, ligando com a nossa matéria. Hoje, se eu não encontro o réu num procedimento comum, que tipo de citação eu tenho que fazer? Por edital. Vocês entendem que o GECRIM não sabe fazer isso? Esse que é o problema. O GECRIM não... Lembra? O GECRIM trabalha com notificação, intimação. Lembra? A ideia não é ter oficial de justiça, é tudo mais simples. Estão sacando? Tipo, ele não comporta. Então é por isso que tem essa previsão do tipo, cara, se precisar citar por edital, aí nós temos que mandar para um juiz comum. Aqui a gente não sabe fazer. É isso que o GEC está querendo dizer, tá? Porque lá é sempre os princípios, lembra? Simplicidade, oralidade, aquele monte de coisa. E isso aqui é burocrático pra caramba. Por isso que tem que mandar para um juízo, tá? Agora, olha lá a letra C. Não, a letra D, desculpa. Né? Porque a 44, então, a resposta certa é a letra C. Aqui. Diz lá a letra D. Todas as intimações neste rito processual serão feitas de forma pessoal. Errado, né, gente? Acabei de dizer, se o juizado especial criminal é para ser mais simples, ele é para ser menos burocrático, não vai ser citado pessoal. Vocês estão me entendendo? Sim ou não, galera? Vocês estão cansados também, né? O dia inteiro. Ainda mais aquele negócio de informática, eu fiquei vendo a aula lá fora, falei assim, cara, não sei nada disso aí, mas nada. Pra mim, eu ia clicar tudo nos vírus, pode levar o computador embora. Mas coloca lá assim, ó, o artigo 67, tá, gente? Lá do juizado vai dizer pra vocês.
A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se pessoa jurídica, mediante entrega e assim vai. A ideia é o contrário, as intimações, tudo, tá falando, é por a carta de AR. Uma cartinha que você vai receber em casa, tá? Não vai ser por vocês, essa é a ideia. Ok? Aí a letra... Qual que eu tô agora? Letra E, né? Isso. É possível a prisão em flagrante daquele que comete infração penal de menor potencial ofensivo. Veja, isso tá errado, tá? Depois, é claro que assim, ó, quando a gente trabalha em vários níveis, né? Depois eu pensei, vai que eles começam a surtar em alguma coisa lá. Gente, a ideia é o seguinte, tá? Anotem esse artigo. O artigo 69 da lei do JEC diz o quê? Que caso você hoje seja pego em flagrante cometendo uma infração de menor potencial ofensivo, você não vai ser preso em flagrante. A gente não vai lavrar o auto de prisão em flagrante lá do Código Penal, do Código de Processo. Por quê? Porque a ideia é, se o cara não vai preso ao final, por que eu vou prender ele agora? Então a lei criou o chamado termo circunstanciado. O termo circunstanciado é o quê? Você tem que levar o cara pra delegacia, por isso que eu fico com medo de começar a viajar no que era um flagrante. Não, o cara vai ter que ir pra delegacia. Só que chega lá e ele assina um papelzinho, dizendo assim, ó, eu vou aparecer no JEC o dia que vocês me chamarem. É isso, e ele vai pra casa. Então não tem aquele procedimento de fazer um auto, fiança, o caramba quatro. Porque já que no final ele não vai ser preso também, não tem por que fazer agora, tá? Então no juizado especial criminal, se te pegarem fazendo infração do JECRIM, né, vocês sabem que é aquilo só até 2 anos, os caras vão só te levar para assinar o TC. Diga. Oi? Perfeito, eu ia dizer isso agora. Pro pessoal do EAD, né, que tá assistindo ao vivo também. O colega falou do estádio de futebol. Tem policiais hoje, e aí é a briga que tem da militar com a civil, que eu não vou entrar, tá? Mas eles andam com o bloquinho de TC no bolso já. Na praia também, é comum. Tipo, se o teu vizinho tá torrando a paciência com o som alto, eles param com o carro lá, a brigada, já manda ele assinar um TC e vai embora. Daí o cara liga o som de volta. Porque e é isso, nos estádios, porque tinha os juizados e se criou, os brigadianos já ficam ali na entrada. Já viu, é usuário de droga, já dá um TC, o cara diz que vai comparecer e ninguém fica preso em flagrante, tá? Exatamente para dar essa celeridade que o JEC dá. Ok? Sim ou não? Por isso, então, a resposta certa é a letra C. Já botei ali, né? Vamos para a próxima, então. Eu não estou cuidando do meu horário, alguém me avisa depois. Acerca dos benefícios contidos na 9.099, então mais uma de JEC, porque a lei do JECRIM é grande e é bom dar foco, né, gente? Porque cai pro cível e o criminal, né? Então, assinale a alternativa correta. A. Caso seja realizada a composição civil dos danos entre o autor do fato e a vítima, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz. Em caso de descumprimento, o processo criminal voltará a tramitar corretamente. Está certo ou está errado? Errado. Está errado. Vamos ver por quê, gente. Se a ideia do JECRIM é exatamente que ele seja mais célere e que você não vá ser preso, a lei do JECRIM trouxe a possibilidade de alguns benefícios, tá? Então a gente tem dentro dela, mas a gente vai ver depois a abrangência, mas a gente tem dentro dela a composição civil dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo, tá? Esses 3 benefícios, portanto, estão nessa legislação quando envolvem infrações penais de menor potencial ofensivo. O que é a composição civil dos danos? É o primeiro benefício, tá? Então o cara assinou o TC, que eu falei pra vocês lá, ele vai ser designado um dia de audiência, ainda sem processo, sem nada. Ele vai aparecer lá no JECRIM, que é um horror, não sei se já foram, e quando ele chegar lá, então, eles vão chamar a vítima. E isso, eles vão sentar. Ainda a gente não pode chamar ele de acusado, tá? Ele é ainda o ofensor. Você vai chamar o ofensor e a vítima e você vai perguntar, e aí, quanto que vocês pagam pra acabar com esse negócio? Isso que é composição civil dos danos, porque é o nome, composição civil. Você está fazendo um acordo entre as partes. Então tem a possibilidade de acordar, porque daí sim, se a vítima disser, tá bom, beleza, eu aceito receber R$1.000. Se nem morreu o troço, uma maravilha, né? Aí, claro, se a vítima não aceitar, aí passa para o próximo benefício, tá? Essa questão, então, estava se referindo a isso, a esse primeiro benefício, que é a composição civil dos danos, essa alternativa, né? Lá no artigo 74, quando fala da composição civil dos danos, diz o seguinte, tá? Que quando for feito, então, esse acordo entre a vítima
e o ofensor, isso vai ser reduzido a termo, só que se for descumprido, não vai voltar ao processo. É essa a ideia. Então, dá para fazer esse acordo, tá? Só que o artigo 74 diz assim, ó, fica reduzido a termo, tornando-se título executivo judicial. O que isso quer dizer? Que se o réu lá, o ofensor, desculpa, não pagar, você não pode mais encher o saco no JEC criminal, tá? Não tem mais o que fazer. Você vai ter que pegar essa sentença, esse papel, e ir lá no cível e dizer, executa. Vamos lá e cobra dele pra mim. Então não volta o processo, você está me entendendo? Esse é o erro. Se houver composição civil dos danos, está extinto o processo, extinta a punibilidade e se torna título executivo judicial para ser executado no cível. Fez sentido ou não? Sim? Ok, então vamos seguindo com as alternativas que tem daí os outros benefícios, tá? Porque daí supõe então que não teve composição civil dos danos, seja porque, enfim, as partes não quiseram ou porque não tinha vítima, né? Tipo, o uso de drogas não tem vítima, né? Então você não tem como ter a composição civil, passa para o próximo. Aí eu coloquei ali uma questão sobre o próximo benefício. Não se admitirá proposta de transação penal se o autor da infração houver se beneficiado anteriormente deste benefício pelo prazo de 4 anos. Aí já vou ler a C, porque daí a gente explica a transação junto, tá? E aí a C diz assim, sendo acolhida a proposta de transação penal, o juiz aplicará pena restritiva de direitos ou multa. A imposição desta sanção não constará na certidão de antecedentes criminais do autor da infração. Então vejam bem, o segundo benefício então da lei é essa transação penal. Vocês já devem ter ouvido falar toda a cesta básica, tá? É a transação penal. Então não houve o acordo entre as partes, ou as partes não quiseram, devia ser nessa mesma audiência, tá? Então aí vem o Ministério Público, que ainda não estava lá, chega lá e diz assim, bom, então vamos fazer isso aqui acabar. Vamos ver se tu não topa pegar uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos sem esse processo começar. É isso, tá? E aí vocês têm que cuidar, porque quem já foi pro GECRIM, eles dizem assim, não é uma antecipação de pena. É, super é o que o código tá dizendo. É que eles estão dizendo isso pra pessoa se convencer, vocês me entendem? Porque daí vai que ela aceita tudo certo, né? Porque daí você pensa assim, então não me incomodo, não é uma pena, mas é uma pena, tá? Mas a ideia é essa, então você antecipa uma pena de multa ou restritiva de direitos, tá? Para não ter processo. E é isso, tá? Não pode ser de prisão, claro, né? Agora pergunto, por que você aceitaria um troço desse? Que benefício te levaria, gente, chegar lá e dizer assim, tá bom, já me dá uma pena aqui. Não, para não se incomodar, ótimo. Para não ter que ir o GECRIM de novo, que é um horror. Ele é considerado culpado, ele é condenado. Aí é que tá. Qual é a grande vantagem? Pra que você vai querer um benefício desse? Vocês que fazem concurso, então. Porque não é considerado uma condenação. Porque não teve processo ainda, vocês entenderam? Isso é tudo antes de sequer ter começado o processo. Primeiro tentou um acordo, não deu certo. Segundo, tentamos essa transação penal. Porque daí, se a pessoa aceita, ela paga, e aí por isso que tem uma ali que já tá certa. Isso não é considerado condenação, isso não fica na tua ficha de antecedentes criminais. Isso não serve, se puxar lá, tá? Se tiver lá uma transação, você puxar lá no fórum tua ficha, tá zeradinha, bonitinha. Por isso que é tão vantajoso, vocês me entendem? Agora, claro, daí para as duas questões, né? Vejam, qual é o problema disso? Vai que as pessoas agora, então, beleza, já que dá pra fazer transação penal, vai que você tem uns 5 só naquela semana, né? Tem uma audiência de uso de droga, depois de uma ameaça, depois de não sei o quê, enfim. Eles tiveram que criar alguns critérios, né, gente? Exatamente para não ficar aplicando aí aos punhados essa transação penal. Então, vocês olhem lá no artigo 76, tá? Tudo isso que eu tô falando tá lá, tá, gente? Tá nos parágrafos, tá tudo bonitinho. E o artigo 76, então, quando ele for colocar os requisitos, as formas, ele vai trazer lá o seguinte. Um dos requisitos é, você não pode ter se beneficiado no prazo máximo de 5 anos. Por isso a B tá errada, tá? Porque eu botei ali 4. Então, se ele teve uma transação penal nos últimos 5 anos, pensa, ó, 5 é o prazo da reincidência. Tudo tem lógica, eles não ficam jogando... Quer dizer, de vez em quando tem lógica, né? Mas quando eles pensam, eles conseguem estruturar. Então, se 5 é o da reincidência, eu tenho que usar o 5, né? Pra questão daqui. Então, se eu já me beneficiei ano passado, eu não tenho direito a uma nova, tá? Agora,
Por que a letra C está correta, né? Porque está dizendo, ó, sendo acolhida a proposta, o juiz aplicará pena restritiva de direitos ou multa, a imposição desta não constará na certidão de antecedentes criminais do autor da infração. Essa é a grande vantagem, inclusive, por isso a resposta certa da 45, letra C de novo. Tá. Oi? Tá no 76, tá nos parágrafos, tá, amor? Porque só tem um artigo sobre transação lá na lei. E aí todos os parágrafos vão trazendo, tá? Mas essa seria uma questão da mais errada, no caso, né? Porque, na verdade, ali, se ele foi beneficiado ali anteriormente, né? Ó, não se admitirá a proposta de transação penal, ali, ó, no caso de 4 anos. Se realmente ele foi beneficiado dentro de 4 anos, que nem o enunciado está falando, realmente não se admitirá. Eu fui nascer, mas tu entendeu? Tá, mas daí vocês estão enlouquecendo. Vocês têm que cuidar com essas coisas. Mas eu sei. Não, mas assim, ó, eu super te entendo. O pessoal que tá ao vivo, EAD. Não, colega, eu sei. É que o problema é assim, ó. Quando a gente tá estudando muito, a gente vai chegando nesse nível de loucura. E eu sei. Eu odeio falar isso em EAD e ao vivo, eu morro de medo. A gente sabe de vez em quando que vem umas provas que também induzem a gente a essa loucura. A gente sabe disso, a gente vai ficando... Quando eu comecei a estudar para dar aula para concurso, comecei a ficar chocada com algumas coisas. Do jeito que escreve, e aí isso, ou tipo, por que não botou uma vírgula, porque botou o ponto, é esse o erro. Pensem assim, ó, quem fez a questão fui eu, tá? Então eu não pensei em, tipo, se eu botar essa vírgula aqui, quer dizer que... Porque eu entendi o que tu quis dizer, tipo, bom, se eu não conseguiu 5 em 4, em 5 ele também não conseguiria, tá dentro do mesmo prazo. Mas eu quis só botar um número que tava errado. Era só isso. Só isso, entendeu? Nada mais, entendeu? Entendido agora? Sim. Parem de surtar. Meus alunos têm prova na graduação, vocês não dêem ideia pra eles. Não, amor, de novo, não tem problema. É que, gente, fui eu que fiz simular, vocês vão... ok? Eu anulo a minha questão. Vocês querem isso? Não. Super eu entendi o raciocínio. Eu nem fui lá, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Se eu tivesse botado 6, vocês não estavam tendo essa conversa. Como botei 4, aí vocês vão dizer, mas 5, 4, vocês estão entendendo? Eu só quis botar um número errado. Só isso que eu tava fazendo lá em casa. Nem copiei o requisito e vou mudar o número para ver se ele sabe. Entendido agora, então? Entendi nada. Anulo, depois aceito recurso, sei lá o que vocês querem. Agora, seguindo, só pra gente terminar, gente. Nossa, nós estamos na questão 3 ainda. A questão da suspensão condicional do processo. Então, ó, composição civil dos danos, transação penal, e aí sim, então, terceiro elemento, a suspensão condicional do processo. Só que daí eu já botei isso até numa questão aqui, que é a letra C, tá? A letra D, perdão. A suspensão condicional do processo poderá ser proposta para os crimes cuja pena mínima combinada seja igual ou inferior a 1 ano. Entretanto, tal benefício somente poderá ser aplicado para crimes de competência do Juizado Especial Criminal. Está certo ou está errado? Errado. Bom, a gente já sabe o gabarito, né? E, gente, por que isso está errado? Artigo 89 lá da Lei 9.099, que ainda estava dentro do edital. Como eu disse, esse é o terceiro benefício que tem, tá? Então, qual que seria esse benefício? Aí, aqui sim, Ministério Público, não conseguimos composição civil dos danos, não conseguimos transação penal, aí o Ministério Público, então, ele oferece a denúncia, tá? O réu já sai da audiência citado, ele já sai, aí ele apresenta na próxima a sua defesa, só que antes de receber a defesa, o que o juiz vai olhar? Será que a pena mínima, agora é mínima, será que a pena mínima desse crime é até 1 ano? Se a pena mínima for até 1 ano, ele pode, então, suspender esse processo. Por isso, suspensão condicional do processo, porque aqui começou o processo, teve citação, né? Porque ele saiu bonitinho lá. Aí ele suspende esse processo e põe algumas obrigações. Tipo, geralmente, quem já estagiou no direito sabe, tem que ficar indo na vara criminal todo mês, assinar um papelzinho para dizer que você mora onde você mora, enfim, essas coisas. Se você cumprir essas obrigações bonitinhos, terminou, processo também extingue, você não tem condenação, tudo maravilha, tá? Se você descumprir essas obrigações, o processo aí sim, ele volta ao normal, né? Enfim, ele estava suspenso, volta e segue andando, tá? Agora, qual é o erro dessa questão aqui? Tipo, tá tudo certinho até o finalzinho, tá? Em que pese a lei, o artigo 89, trazer a suspensão condicional do processo com esse requisito, tá escrito lá que aplica-se para crimes desta lei e de todo o Código Penal e demais leis penais especiais. É o único benefício do GECRIM, vocês estão entendendo, que vai valer para os outros crimes.
Quem já viu o processo de furto é o que mais dá a suspensão condicional do processo. E furto, a pena é de 1 a 4. Se é 1 a 4, lembra? Vai para procedimento comum. Só que, como a pena mínima é 1 ano, suspende o processo. Aí não tem os outros, não tem composição, não tem transação. Mas a suspensão, tá, gente, pode valer para qualquer crime, não só os da lei do juizado. Sim ou não? Sim? Agora, olha lá a letra E. A suspensão condicional do processo deverá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Se vocês quiserem olhar lá depois, tá? No artigo 89, por que eu fiz aqui? Sei lá. Os parágrafos 3º e 4º, tá? Nesses 2 parágrafos, tem as causas obrigatórias de revogação da suspensão e tem as causas facultativas, tá? Então, as obrigatórias é o quê? O juiz deverá, que vai ser quando ele comete novo crime, tá? E aí, então, vai estar lá previsto no parágrafo 3º que o juiz tem que, ele vai dizer, o juiz deverá revogar, tá? Ou descumpre motivadamente, justificadamente as obrigações. Agora, nessa hipótese que eu coloquei aqui pra vocês, tá, gente? Que eu botei ali, né, da contravenção ou outra condição imposta, essa tá no parágrafo 4º e é considerada uma causa facultativa, não é obrigatória. Então, qual é o erro da alternativa? Não é que a suspensão do processo deverá, é a suspensão do processo poderá ser revogada. Diga, querido. Opa, ai, meu Deus, apertei aqui tudo. Não, Maria da Penha não vai para o juizado. Não pode, mas tem súmula, tá? É que não, tem uma súmula específica que não se aplica a transação e nem suspensão. É a 586, se não me engano, a 588. Dá uma olhada, tudo junto. Mas daí é específico. Diga. Ainda pode, mas aguarde, tá? Porque eu tenho certeza que eles vão... Eu apertei os botões errados aqui. Com certeza eles vão tirar. Porque eles estão fazendo essas súmulas que estão tirando tudo, mas por enquanto a da pena ainda tá, mas por enquanto. Do 89, aqui dentro, que é aqui que tem a suspensão. Pessoal, o pessoal só perguntou, o pessoal ao vivo EAD, o pessoal perguntou sobre a Lei Maria da Penha. Esses benefícios não se aplicam na Lei Maria da Penha, tá, gente? Mesmo que o crime, você sabe, que seja de infração de menor potencial ofensivo, a Lei Maria da Penha tem tem súmula que veda expressamente todos esses benefícios do juizado, tá? Então, cuidado, porque daí vocês sabem que lá tem uma proteção diferente. E é até bom puxar, porque é o próximo assunto nosso, a Lei Maria da Penha. Sim ou não? Até aqui tranquilo? Sim. Beleza, vamos seguir. Então, gabarito coloquei. Vamos então para a próxima, que é sobre a Lei Maria da Penha. Tá. Gente, sobre a Lei Maria da Penha, eu tava dando aula pro pessoal que tá aqui, uns aqui. Nós tava tendo aula, que dia que era? Sei lá, semana passada. Leiam a lei toda, gente. Fiquem lendo as medidas, fica lendo o que pode fazer. Eu fiz uma questão de propósito, trocando uma palavrinha para ver se vocês iam se ligar, porque é isso que cai de Maria da Penha. Maria da Penha não é muito, assim, aprofundamento da legislação, vocês estão entendendo? Não é, assim, tipo, caso envolvendo, que nem os outros. Na Maria da Penha, geralmente é a literalidade com palavrinhas trocadas, tá? Então é aquela coisa que tem que, enfim, é aquele saco, mas é o que tem que fazer, né? Então vamos lá para a questão 4, ó. A Lei 11.340, que é a Maria da Penha, será sempre aplicada quando a vítima da violência tratar-se de mulher, independentemente da configuração de violência doméstica e familiar. Isso tá certo ou tá errado? Errado. Gente, coloquem, tá? Pra quem não lembra, que o artigo 5º da Lei Maria da Penha, agora nós estamos aqui, tá? Lei 11.340 de 2006. Então, o artigo 5º da Lei Maria da Penha vai dizer que para ser violência doméstica e familiar, e diz quais são os ambientes, que tem que ser no ambiente familiar, no ambiente da unidade doméstica ou numa relação íntima de afeto. Então sempre tem que enquadrar, vocês estão entendendo? Tem que ser uma violência contra uma mulher que aconteceu num desses lugares. Na família, no ambiente doméstico dela ou numa relação íntima de afeto. Se não entrar numa dessas três, não aplica a Lei Maria da Penha, tá? Não pode ser só vítima mulher. Aí olha lá o inciso 2. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial poderá, entre outras providências, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Certo ou errado? Errado. Na maldade. De novo. Shhh. Ei, vocês estão pior que meus alunos em prova. Gente,
Coloca lá, artigo 11 da lei. E vocês vão ler o 11, e vocês vão ler o 11A, e vocês vão ficar maluco decorando essas coisas. Lá tem, no artigo 11, tá? Eu botei o 11A só que é pra ler depois. Tem a questão do que vai acontecer quando a mulher chega na delegacia. É isso, é o atendimento dela perante a autoridade, tá? E lá no artigo 11, até botei aqui a lei pra mim aqui, vai dizer bem bonitinho, ó. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá, entre outras providências. Aí ela vai fornecer esse transporte, vai mandar pro Instituto Médico Legal, pensando, antes não mandava, né? Enfim, cuida, presta atenção, gente. Cuida, daí vocês vão olhar lá, que dentro do artigo 11, aí tem umas que dizem assim, ó, se necessário. Aí sim, talvez tenha isso que tenha mexido com vocês. Porque, por exemplo, olha lá a do inciso 1, garantir proteção policial quando necessário. Aí sim, quer dizer que ele deverá, mas se for necessário, tá? Agora, essa aqui, tá, gente, do transporte é deverá, ponto. Não tem o necessário lá dentro. Então, se ela chegou lá, pediu atendimento, foi caso de violência doméstica, ele vai ter que dar o transporte. Diga. Assim, não, claro, fazer... Não, é que te entendi, tipo, já pela vida real, a gente deveria ajudar ela, claro. Mas também acho que a lei é redundante, mas pensando na lei, né? O pessoal do EAD, o colega falou assim, já que é risco de vida, vamos fazer o transporte. Mas, inclusive, risco de vida agora tem mais uma possibilidade, né? Que a gente já vai ver na próxima alternativa. Mas, perfeito. Agora, olha lá comigo a próxima, então. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. Nessa hipótese, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá pela manutenção ou revogação da medida. Está certo ou está errado? Certo, tá, gente? Eu coloquei ela de propósito, porque foi aquela alteração que a gente teve há 2 semanas, tá? E que... Olhem lá depois, na Lei Maria da Penha, o artigo 12C, tá? Que trouxe, então, no caso dessa medida específica, tá? Porque é uma medida protetiva de urgência, isso aqui vocês estão entendendo, né? Afastamento do lar, a gente está dando uma medida protetiva de urgência. Então, hoje, tá? Essa alteração que saiu há algumas semanas, diz o quê? Que o juiz pode já imediatamente, tá? Está no 12C. No caso, se for risco de vida contra a mulher e essa medida de afastamento do lar, tá? Se não tiver juiz, pode daí o delegado. E aí no 12C, lá no inciso 3, vai dizer, e se não tiver nem juiz nem delegado, pode policial, tá? Quem estava na aula a gente falou disso, eu sei que vai ser um abacaxi saber quem é que vai ser esse policial, como que vão aplicar esses troços, não sei, mas tem a previsão agora e o policial, então ele vai dar uma medida protetiva, tá? Mas claro, se ele tá dando uma medida protetiva, gente, que é afastamento do lar, tem que depois o juiz analisar, né? Porque tudo tem que ser judicial. Aí, por isso, a lei trouxe, então, se vocês quiserem anotar, bota lá no parágrafo 2º, a ideia desse prazo, então, de comunicação de 24 horas, tá? E daí tem 24 horas, então, para comunicar ao juiz, porque daí o juiz analisa mesmo se mantém, se revoga e assim vai. Sim ou não? Sim? Ótimo. Seguindo. 4. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Essa também está correta, tá, gente? Se vocês pegarem lá o artigo 18, ele vai falar desses programas de proteção à mulher e dentre as possibilidades que o juiz pode fazer, então, fazer esse encaminhamento. Portanto, a resposta certa, B de bola, tá? Então, bota lá 46, B de bola. Seguindo, então. Nossa, eu tenho que acelerar, Jesus amado. Vamos pro júri agora, né? Acerca do desaforamento previsto no auxílio. Nossa, Mariana, Andresa vai chegar daqui a pouco. Os processos de competência do Tribunal do Júri marca a alternativa correta, tá? Então, a ideia é sobre o desaforamento especificamente, porque tá lá dentro do júri. O que é o desaforamento, tá, gente? É uma ideia assim, ó, de você pedir para que aquele crime não seja julgado naquela comarca. É isso, pedido de desaforamento.
O juiz, o promotor, o próprio réu vai lá e diz assim, ó, eu quero ser julgado em outra cidade, tá? Tem vários motivos, né? Inclusive eu botei nas alternativas, tá? Quem decide sempre é o Tribunal Superior, tá? Então você vai mandar sempre pro tribunal. O juiz lá encaminha pro tribunal e o tribunal é que decide sim ou não, tá? Pra vocês nunca esquecerem mais, pensa assim, ó, no caso Bernardo, a juíza pediu desaforamento, não foi as partes. E ela fundamentou, sabe com base no quê? Que ela achava que não tinha estrutura física, o fórum de... Não é que é? Não me toque, né? Sei lá eu. Frederico Westphalen, sei lá eu. Que a cidade era muito pequena, ela tava com medo de ter reações sociais, de ter... Vocês estão entendendo? Ela solicitou, não deram, tá? Mas ela chegou a solicitar. Mas agora vocês nunca mais vão esquecer essa ideia. Se tem alguma questão de imparcialidade, uma questão de risco, uma questão de trabalho, vocês estão entendendo? Você pede o desaforamento, então, ao invés de julgar no júri daquela cidade, você pede em outra cidade de júri, tá? O desaforamento, vocês olhem depois, eles estão nos artigos 427 e 428 do CPP, tá? Esses dois artigos, portanto, trazem como é que funciona o desaforamento. Então, vamos lá. Não poderá ser determinado o desaforamento em caso de comprovado excesso de serviço. Certo ou errado? Errado, tá? O artigo 428, ele diz exatamente isso. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço. Ouvidos os juízes, enfim. Então a ideia é, se tem muito processo, tá, gente? Daqui a pouco não tá dando conta, o cara tá muito tempo preso aguardando esse júri, por exemplo. Você pode pedir sim desaforamento, tá? Agora a letra B. O requerimento do desaforamento poderá ser feito mediante representação do juiz competente ao tribunal. Certo ou errado? Certo. Vocês depois olhem lá o 427 do CPP, que vai dizer quem que pode pedir, tá? Ele diz, o Ministério Público, o acusado, tá? Vou ter aqui, o requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante, do acusado ou mediante representação do juiz. É todo mundo que está no júri, vocês estão entendendo? O assistente da acusação, o querelante que se meteu na ação penal privada, todo mundo pode, então, entrar com o pedido de desaforamento. Agora, olha a letra C, por que está errada? Caso o juiz presidente competente não tenha representado pelo desaforamento, não será o mesmo ouvido pelo tribunal. É o contrário, tá, gente? Isso está errado, tá? Se vocês olharem o parágrafo 3º, parágrafo 3º do 427, ele diz exatamente isso, que se, assim, ó, perdão, será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Então, se o juiz não foi quem pediu o desaforamento, o tribunal pede para ouvir o juiz para ver o que ele acha desse desaforamento. Agora, letra D. Somente poderá ser requerido o desaforamento em caso de dúvida sobre a imparcialidade do jurado. Isso está errado, tá? A ideia do 427, tá, gente, é, além do excesso de serviço que a gente já viu, né? Você pode pedir desaforamento quando? Interesse da ordem pública, tá? Ou dúvida sobre a imparcialidade, ou para garantir a segurança desse acusado, tá? Então, nessas três possibilidades. Então, a imparcialidade é por óbvio, mas, de novo, essa questão, grave em ordem pública, a questão da juíza lá de cidade mesmo, de novo? Frederico Westphalen, eu sempre esqueço dela. Quando ela pediu, tá, gente, não era por proteção ao cara, ela tava com medo das pessoas começarem a se quebrar no fórum, tá entendendo? Ela disse, nós não temos estrutura, não temos segurança aqui dentro, o suficiente para a quantidade de gente que vai querer vir assistir. Ela embasou, então, com grave questão de ordem pública, tá? Então, essas três possibilidades, vocês podem pedir o desaforamento. E aí, a letra E, uma vez realizado o pedido de desaforamento, esse será distribuído imediatamente, mas não terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Isso está errado, tá, gente? Está no parágrafo 1º do 427, no parágrafo 1º, que vai dizer exatamente o contrário. Que a ideia é, a hora que for distribuído, tá, gente, esse pedido de desaforamento, ele vai ter preferência na ordem dos julgamentos dos tribunais, tá? Exatamente por não demorar muito, porque a gente está esperando um júri desse negócio, né? Portanto, a resposta certa era qual? B de bola? Tá, então, botando aqui. Beleza, seguindo, vamos para o 6, agora vamos para o plenário. Agora vamos julgar, né? Tava fazendo preparação antes. Damos o plenário do júri. Marque a alternativa correta. A. Somente poderá ser declarado o início do julgamento com o anúncio do processo, que será submetido a julgamento,
com a presença de 25 jurados. Certo ou errado? Errado. Cuidado, isso é um erro muito comum que vocês fazem, tá? Muito mesmo. Sim, você pegar tribunal do júri, ele vai dizer que o tribunal do júri é composto de um juiz togado e 25 jurados. Certo ou errado? Ok, tá? Só que, tá? Para abrir os trabalhos, você não precisa dos 25. A ideia é que teria que ser 25, tá? Mas tá no próprio CPP, tá, gente? Eu anotei aqui, ó, o artigo, vocês olham lá depois, o 463. Deixa eu apagar isso aqui, Jesus. O artigo 463 do CPP, ele vai dizer, estando presente ao menos 15, ele já pode dar início aos trabalhos, tá? É que 25 vai ser o número de pessoas que vão ser intimadas. Vou mandar a cartinha para 25 jurados, que em tese os 25 deveriam aparecer para depois poder formar o conselho de sentença. Mas vai que falta um, vocês me entendem, o código já pensou, não, a gente já chuta 25, porque a gente só vai precisar de 7 depois, né? Então, chutamos 25 para chamar um monte. Chegou 15, já pode dar o começo, tá? Então, com 15 jurados, ele já pode dar a abertura, ok? Agora, a defesa e o Ministério Público, quando do sorteio dos jurados, poderão recusar de forma imotivada até 2 cada parte. Certo ou errado? Errado. Dá para recusar quantos? 3. Então, coloca lá que é o artigo 468 do CPP. Você pode recusar de forma imotivada até 3 jurados. Agora, como juízes da causa, os jurados não poderão formular perguntas às testemunhas, para que se mantenham imparciais. Certo ou errado? Errado, tá, gente? O artigo 473, se vocês botarem lá, 473 no parágrafo 2º, ele diz que os jurados podem sim fazer perguntas a qualquer tempo, através do juiz, tá? Então eles perguntam pro juiz perguntar pro cara, tá? Enfim, eu acho isso um absurdo, mas pode, tá? Agora, durante os debates, é permitido que as partes façam referências ao silêncio do acusado durante o seu interrogatório. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Então, os debates, para quem não lembra, é aquela parte final, né? Que daí vai vir a acusação, vai tentar fechar, depois vem a defesa, tem réplica e tréplica. Durante esse momento, tá, gente? O artigo 483, coloca lá, ele vai dizer que tem 2 limites nos debates. Tem 2 coisas que vocês não podem falar. Uma é o silêncio, tá? É do inciso 2 isso aqui, tá, inclusive. O silêncio dele não pode ser levado em consideração. O Ministério Público não pode chegar e dizer assim, viu, ele tá quieto porque ele fez. Vocês estão entendendo? Agora, além do silêncio, o que não pode mencionar? A sentença de pronúncia. Ah, não, é o silêncio e os algemas é com o réu, tá? A segunda coisa é a pronúncia. O Ministério Público não pode pegar a sentença que mandou a júri e dizer assim, viu, até o juiz já acha que foi ele. Por isso que tá aqui no júri, então já vamos condenar, vocês me entendem? Porque a tendência é que se os jurados veem essa sentença e ouvirem isso, eles vão pensar, bom, mas se tem um juiz que é bem mais inteligente que eu, acho que é porque eu, vocês me entendem? É questão de papel mesmo, social. Então não pode mencionar a pronúncia também, tá? Não pode trazer os elementos da pronúncia. Ainda assim, eles podem fazer as perguntas mediante o juiz. Isso. Mas ali no enunciado não fica meio generalista, que não poderão formular perguntas de ponto? Não, mas então, aí vem embaixo para dizer que se eles quiserem perguntar... Fica aí uma questão assim... Não, é porque como eu coloquei, veja, os jurados não poderão formular. Eles podem, né? Desde que seja do intermédio do juiz. Então, poder... Isso aqui é uma afirmação de que como se eles nunca, né? É que eu só evitei usar os nunca sempre, porque daí vocês já sabem que isso são termos, eu já conheço as malandragens de vocês. E aí, enfim... Mas é. Agora, letra E. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto... Ai, desculpa. Que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando-se ciência a outra parte. Essa é a alternativa correta, tá, gente? Então, coloca lá que é isso que está expressamente no artigo 479. Essa aqui é para aqueles que não estudaram júri ainda e acham que júri americano é a mesma coisa que filme... Não, nossa, filme americano lá que os caras vêm correndo com as provas no meio do júri. Isso não existe no Tribunal do Júri brasileiro.
Você tem que 3 dias úteis antes dar ciência para outra parte. Senão você não vai poder apresentar. Nem que você diga assim, mas é uma super prova, que super condena e absolve. Tá? Eu não consigo, não é espontâneo. Tá. É pressão, exato. Ok, tá, a gente vai continuar, então fazendo conta que a Thaís não tá ali. Vamos seguindo então, botei o gabarito? Não, ó, viu, já me errei. Então, questão 48, letra E. Obrigadão. Vamos pra questão 7. Gente, tem muitas ainda. Claro que vai dar tempo, então, como assim? Com relação ao procedimento comum, então agora saímos do júri, fiz 2 de júri, joguei lá agora o procedimento comum. Analise as afirmativas a seguir. Tratando-se de inimputabilidade, o juiz poderá, após a análise da resposta à acusação, absolver o réu sumariamente. Certo ou errado? Errado, tá, gente? Vamos colocar aqui só pra... Eu sei, tanto tempo as coisas. Mas só pra gente lembrar, ó. Tava até antes falando com uma outra turma disso. Como é que vocês diferenciam as hipóteses de rejeição das de absolvição sumária? Não decorem. Se vocês decorarem, daí vem uma palavrinha diferente, vocês já não sabem se é a mesma coisa e foi tudo pro saco, né? A ideia da rejeição é quando o Ministério Público ele apresentou a denúncia, ele tá dizendo, olha, eu acho que tem um crime aqui. E aí o que o juiz vai fazer? Ele não pode ainda, gente, entrar no mérito do negócio. Como é que ele vai dizer assim, ah não, mas isso é uma legítima defesa? Tipo, ele não tem elementos, só tem a acusação ali. Então, nas hipóteses de rejeição, é tudo processual, tá, gente? Ele tá olhando a forma, ele tá vendo se as coisas estão direitinho, tá? Então, o que acontece lá na rejeição? Quais são as 3 hipóteses? Inépcia da denúncia, falta as condições da ação, né, as condições, os elementos, e falta justa causa. Vocês conseguem ver que essas 3 coisas são processuais? Isso aqui não tem mérito dentro desse negócio. Quer dizer que justa causa é meio xarope na vida real, mas enfim. Você tá ainda só olhando por cima. Você tá vendo assim, bom, será que era um caso que o MP podia processar mesmo? Será que não usou uma prova ilícita? É discussão de processo, hein? Agora, aí sim, depois que foi feito o recebimento, né, ele recebeu, ele cita o réu. O réu traz a resposta à acusação no prazo de 10 dias, como vocês sabem. Depois dessa resposta à acusação, aí sim o juiz vai ver se ele absolve sumariamente. Aqui ele já pode entrar em mérito. Porque aqui tem uma peça da defesa dizendo, é legítima defesa, enfim, sei lá, princípio da insignificância, qualquer coisa. Gente, a acusação não denunciaria se ela não achasse que não é crime, vocês estão entendendo? Então, como que você vai entrar em mérito? Então, se vocês fizerem isso na cabeça de vocês, aqui é processo, aqui é mérito, vocês não esquecem mais. Então, ó, absolvição sumária é excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade, mas já vou falar disso, tá? Inexistência de infração, tô tentando escrever muito rápido, e extinção da punibilidade. Essas estão, depois vocês podem olhar, tá, gente? Se copiar, tá tudo no 397 CPP, tá? Então, essas são as hipóteses de absolvição sumária, tá? Só que, o que eu botei ali pra vocês, né? Eu disse assim, tratando-se de inimputabilidade, o juiz poderá, após análise, absolver o réu sumariamente. Essa é a única exceção que tá no 397. Quando ele fala de você poder absolver sumariamente por excludente de culpabilidade, ele diz, exceto em inimputabilidade. Por quê? De novo, se a gente entende os porquês, a gente não precisa ficar decorando. Quem que é o inimputável? É o louco, é o doente mental. Se um doente mental hoje comete um crime, ele não vai preso, mas pra onde que ele vai? Ele vai ser internado, vocês estão entendendo? Ele tem uma pena no final que se chama medida de segurança. Então, como ele vai para uma medida de segurança, se você diz, o cara é louco, você não pode absolver sumariamente, porque ele tem que pegar uma medida de segurança. Então, se ele vai pegar, tem que seguir adiante. Gente, louco pode agir em legítima defesa, vocês esquecem disso. Não é louco, já interna. Não, peraí. Preciso ver, então, se primeiro cometeu um fato típico antijurídico, aí, por ser louco, é que eu mando pro hospital, tá? Então, cuidado, essa hipótese nunca vocês vão poder absolver sumariamente. Seguido. Oi. Mas acho que uma outra exceção dentro da exceção, né? Porque se for a única tese defensiva... Não, isso é no júri. Isso é no júri. Cuidado. É lá no procedimento do júri que se for a única tese defensiva, eu já posso fazer a internação quando já tá indo para plenário. Aqui nunca, jamais. Nem pensar, coitado do cara. Tá? É que lá já na segunda fase, tu entende? Ele já teve a primeira. Vai ser
Sim, já teve todo o procedimento. Gente, agora, olha lá. Inciso 2. Diante do princípio do juiz natural, o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Certo ou errado? Certo. É o artigo 399, no seu parágrafo 2º. E é isso que significa juiz natural, tá? Que a Constituição é que determinou quem é o juiz e o juiz que vai julgar tem que ser o juiz das provas. 3. Havendo mais de um acusado, o tempo para as alegações finais orais de 20 minutos deverá ser dividido entre os defensores. Certo ou errado? Errado. Cuidado aqui para não misturar a júri. Vocês estão vendo que vocês façam tabelas dos procedimentos separados. Sim, lá no júri, lembra quando tem muita gente? Aí você aumenta em mais 1 hora e manda eles decidirem, tá? Aqui não. No procedimento comum, tá, gente? Aí o Andresa tá lá na porta já. Coloca lá, 403, parágrafo 3º, tá? Não, errei porque eu tô com supressão. Parágrafo 1º. Fica bem calmo, né? Sim, o André tá me olhando. Parágrafo 1º. Vamos lá. Parágrafo 1º, então, tá, gente? Que daí, no caso de haver mais um réu, o tempo é 20 minutos para cada um, tá? É tempo individual, tá? Aí o 4. O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 dias sucessivamente para apresentação de memoriais. Neste caso, terá o prazo de 10 dias para proferir a sentença. Certo ou errado? Certo. Essa é a ideia do 400, aqui que é o 403, parágrafo 3º, tá? Se vocês quiserem anotar. Portanto, as respostas certas é a letra D, né? Isso, é D? Né, meu? Tá. Isso. Ok, vamos lá. Beleza. Meu senhor, tá. No procedimento comum, vamos mais rápido. Não existe previsão legal de prioridade de tramitação para processos que apurem a prática de crime hediondo. Certo ou errado? Errado, tá, gente? É uma alteração em tese de uns 2 anos só. Mas bota lá, isso tá no 394A, que diz que os crimes hediondos têm que ter prioridade na tramitação, tá? Enfim, para andar mais rápido, tá? B. A inépcia da denúncia é hipótese de absolvição sumária. Certo ou errado? Errado. Se é matéria processual, rejeição. C. A rejeição da denúncia poderá ocorrer diante da comprovação de extinção da punibilidade. Certo ou errado? Errado. Se é mérito, absolvição sumária. Tá? Havendo recebimento da denúncia, o juiz intimará o acusado e o Ministério Público acerca da audiência de instrução e julgamento, que ocorrerá no prazo máximo de 90 dias. Certo ou errado? Errado. Qual é a sacanagem aí? 60 dias. Eles gostam de cobrar, viu? Os 30 e 60, que é o 30 do sumário e o 60 do ordinário, tá? Então, por isso que eu botei, pra vocês lembrarem. Então, o único erro tá no prazo, tá? Que em vez de ser 90, é 60. Está no artigo 400, tá? E aí, a letra E. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Certo ou errado? Certo, tá, gente? É isso que vai estar no 400, no parágrafo 1º. Então, coloca lá a questão 50, a letra E. Seguindo, ainda procedimento. Já estamos chegando para... Com base no posicionamento dos tribunais superiores e do CPP, marca a alternativa errada acerca da citação por edital. A. É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade de federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Certo ou errado? Certo. Tá certo, tem uma súmula, tá, gente? Que é a súmula 351 do STF, se vocês quiserem anotar. E é a mais óbvia do mundo. Se o cara tá preso, você tem que saber onde ele tá, né? Então como é que você vai citar ele por edital? Vocês estão me entendendo doideira o negócio? Agora, olha a letra B. Não é nula a citação por edital que indica o dispositivo da lei penal, embora não transcreva a denúncia ou queixa, ou não resuma os fatos em que se baseia. Certo ou errado? Certo, gente. É a súmula 366 do STF, tá? É que eu tentei pegar a súmula sobre citação. Então a 366 diz isso. Que só porque no edital, assim, daqui a pouco saiu a Mariana e você tem o processo tal e não entrou no mérito. É isso que eles estão dizendo. Isso não vai ser considerado uma nulidade. Eu não posso arguir depois que essa citação foi feita errada, tá? Porque, enfim, tá por edital, não é pessoal. Aí olha a letra C. Verificando que o réu se oculta para... desculpa. Se o réu não for encontrado, será citado por edital com o prazo de 15 dias. Certo ou errado? Certo. Essa é a previsão. Aí aqui é o CPP,
361 do CPP, que fala da citação por edital. É essa a hipótese de citação por edital. Aí a letra D. Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por edital. Certo ou errado? Errado. Aí sim, tá, gente? No 362, ó. Se você não sabe onde ele tá, aí é por edital. Se ele tá se ocultando, é qual tipo de citação? Hora certa do processo civil, tá? A gente manda do mesmo jeitinho que vocês aprenderam lá no CPC. Não tem nem, inclusive, no nosso código. Agora, a letra E. Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficará suspenso o prazo prescricional. Certo ou errado? Certo. É o artigo 366. Tá junto lá, pois que é a súmula, né? Esse aqui é o artigo 366 do CPP. É ele que vai dizer, então, que tá certo isso. Portanto, gabarito 51, letra D de dado. Gente de Deus. Chegamos em direito penal. Nossa, ufa, tá. Vamos lá pros crimes. O André vai me matar, cara. Com relação ao crime de peculato, eu sempre faço isso. Ou eu passo horrores do meu horário, ou eu termino antes, eu nunca sei fazer as coisas. Sim, ele é o chefe, gente, para. É. Com relação ao crime de peculato, marque a alternativa correta. A. Tratando-se de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, reduz de metade a pena imposta. Certo ou errado? Errado. Cuidado, qual é o erro aí, tá? Eu não tinha perguntado, eu ia explicar, mas tudo bem. Né? Mas, não, tô brincando, tá? Mas, enfim, só pra lembrar. No peculato culposo, tá? Bota, não tem mais espaço pra nada no mundo, eu já joguei tudo pro chão. Tá aqui, ó, 312, parágrafo 2º do Código Penal. Ele vai dizer que no caso do peculato culposo, se reparar o dano, tem benefícios. Só que se for antes da sentença, aí o pessoal lembrou aqui, extingue a punibilidade. Essa ideia de reduzir pela metade é se ele pagar depois da sentença, tá? E não se esqueçam, só pro peculato culposo. Não vale pros dolosos, viu? Agora, B. O peculato furto configura-se quando o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai utilizando-se da função pública. Certo ou errado? Certo. É isso que está no 312, só que no parágrafo 1º, tá? Que é a modalidade do peculato furto, que é o verbo. Então, ele não tem a posse do bem, é essa a ideia. Né? E não tem nem como chegar perto dele, mas ele usa do cargo para ir lá pegar. Aí a letra C diz, para a configuração do peculato apropriação, o bem deve ter natureza pública. Errado. 312 diz que pode ser tanto público quanto particular. A natureza não interessa, tá, gente? Eu sempre brinco lá em aula dos crimes de administração. Vocês, como oficial, podem sair pegando as coisas de todo mundo. E vai ser tudo peculato, vocês me entendem? Então, cuidado que é tanto público quanto particular. D. No peculato desvio, o funcionário público detém a posse do bem e, em razão da função, decide apropriar-se do mesmo. Ó, o errinho, isso não é peculato desvio, isso é peculato apropriação, tá? Tem que saber os nomes, tá, gente? Eu botei porque eu vi um monte de questão com esses nomes, tá? Então era só pra ajudar a lembrar, tá? Então não é que não seja peculato, é só o erro no nome, tá? O peculato desvio é aquela segunda parte, desviar em proveito próprio ou alheio. Aí lá a letra E, o peculato estelionato ou peculato mediante erro de outrem é conduta equiparada ao peculato desvio previsto no artigo 312 do Código. Errado, né, gente? Porque o peculato estelionato, ele tá no 313, ele é um outro crime. E o peculato estelionato, a pena é de 1 a 4. Porque lá você não tá desviando, não é você que tá pegando as coisas. É o particular que te dá uma coisa errada, achando que tinha que te dar, e você diz, por que não? Né? E você acaba pegando, então, pra você esse negócio, tá? Então, lembrem-se, tá? Que não é conduta equiparada. Quem quiser anotar é o 313 do Código Penal. Então, a resposta certa, letra B de novo. Seguinte, acerca dos crimes cometidos por funcionário contra a administração pública, marca alternativa. O crime de excesso de exação exige para a sua consumação que o funcionário público desvie em proveito próprio de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos. Certo ou errado? Errado. Anota lá depois e dá uma olhadinha.
316, parágrafos 1º e 2º. O crime de excesso de exação é aquele que ele cobra o tributo errado ou ele cobra tributo certo, só que de uma maneira vexatória. Só cobrar já é o crime, tá, gente? E se ele desviar pros cofres públicos ou proveito próprio lá, aí já é forma qualificada. Diga. Aqui no quadro? Ah, tá. Aqui. Tá. Isso. Tá, gente, eu já arrumo o gabarito aqui. Vamos corrigir as questões e depois eu ponho eles aqui. Calma. Senão, ó, nada vai dar certo nesse mundo. Vamos lá, pera aí, ó. A 51 D. E a 52 é B de bola. A 51 é D de dado. Tá, não, eu só tô conferindo uma coisa aqui, desculpa. E aqui é B. Ok, isso? Beleza, vamos seguindo então. Questão 2 nós estamos, né? Isso? Tá. Então a A tá errada porque é uma qualificadora. B. O crime de abandono de função somente admite a modalidade simples, não tendo previsão de formas qualificadas. Certo ou errado? Errado. Lá no crime de abandono de função tem duas qualificadoras, tá, gente? Vocês olham lá o 324, vou botar ele aqui, 324, parágrafos 1º e 2º, tá? Tem lá, se for em área da faixa da fronteira, e se trouxer prejuízo, então vai aumentar a pena. Agora, olha lá a letra C. O funcionário público que por negligência extravia de qualquer forma documento público de que tenha posse em razão da função, responde pelo extravio, sonegação e inutilização de documento público, se não configurar crime mais grave. Certo ou errado? Errado, meus amores. Gente, esse crime ele fez com intenção? Não. Para ser os crimes da administração pública, tem que ser com dolo, a não ser o peculato culposo. Então, eu botei com negligência de propósito. É de propósito, gente. Logo, é atípico isso aqui. Ele não responde por crime nenhum, tá? Agora, a letra D. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações exige a comprovação do prejuízo para a administração pública para que esteja consumado. Certo ou errado? Errado. 313B, vocês olhem lá. 313B, ele diz que é só inserir ou modificar sistema. Não precisa de prejuízo. Inclusive, se tiver prejuízo, aí qualifica, tá? Vai aumentar a pena, tá? E aí, a letra E, né? O funcionário público que se utiliza indevidamente do seu acesso restrito comete conduta equiparada ao crime de violação de sigilo funcional. Essa é a alternativa correta, tá? Se vocês olharem o artigo 325... 325, quando ele fala lá das hipóteses de violação de sigilo funcional, no parágrafo 1º, no inciso 2, tem exatamente essa modalidade, tá? Que a ideia é que ele não violou sigilo, mas ele então usou o sistema de maneira errada. Portanto, a resposta certa, letra E. E a última, acerca dos crimes de concussão e corrupção passiva, analise as afirmativas a seguir. 1. O crime de concussão determina que a exigência pela vantagem indevida se dê apenas de forma direta. Certo ou errado? Errado. 316 vai dizer que pode ser tanto de forma direta quanto indireta. Você pode exigir descaradamente ou dando a entender. Vai ser a concussão igual, tá? 2. Na corrupção passiva privilegiada, o funcionário público não recebe vantagem indevida para fazer ou deixar de fazer o ato, mas cede a pedido ou influência de outrem. Certo ou errado? Certo. Isso que é a literalidade, tá, gente? Lembrem-se, o 317, parágrafo 2º. A FAURGS adora isso aqui, tá? Agora, 3. É prevista a majorante para o crime de corrupção passiva quando o funcionário público retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o crime funcional. Esta majorante, entretanto, não está prevista para o crime de concussão. Certo ou errado? Certinho, tá, gente? Tem essa majorante para corrupção passiva, porque na corrupção passiva ele estava pedindo dinheirinho, lembra? Ele ganhou, vai lá, faz a coisa errada, aumenta a pena. Agora, na concussão ele está exigindo.
Ele já é o grave por si só, vocês me entendem? O problema da concussão é a seriedade. Então não tem o fato de ele fazer o ato bonito, errado, etc. Tá? Então tá certinho isso aqui. E aí, A4. Ambos os crimes exigem para a sua consumação que a vítima pague o valor exigido ou solicitado. Certo ou errado? Erradíssimo. Imagina a concussão, tipo, uma vítima não pagou, só exigir, prendi ela uma semana. Então, né, pensem, não precisa. Pedir o dinheiro, exigir o dinheiro, já está consumado. Gente, dúvidas? Se vocês quiserem falar comigo ali depois, desculpa, que é tanto conteúdo de uma vez só e aí dá o desespero. E aí eu quero falar tudo e eu vou pra casa depois pensando, droga, eu esqueci de falar não sei o quê. Eu devia ter mencionado. Eu fiz uma live e eu queria botar um texto embaixo depois. Porque eu pensei, cara, eu tinha que ter explicado tal coisa. E ainda mais quando é assim, eu não sou tão bagunçada quando é aulas de conteúdo, vocês me entendem? Tipo assim, hoje é tribunal do júri, aí a gente consegue ver o júri, vocês me entendem? É que era tanta coisa. Senhor, eu tô morta. Nessa aqui, ó, tem que ir parado, tá certo? Já. Peraí, deixa eu. Peraí. Encerrou. Isso, né? Bate atento. Pronto. Não, é só porque